É hoje, é daqui a pouco. Tá chegando o clássico das multidões, minha gente. É isso mesmo. Santa Cruz e Sport, semifinal de Campeonato Pernambucano. Vamos falar sobre as prováveis escalações, se tem favorito para esse jogo, falar sobre o momento de cada um. Então acompanha tudo aqui com a gente. Deixa o like, se inscreve no canal quem ainda não foi inscrito e deixa teu comentário também, é muito importante. Pois bem, galera. De um lado vem o Santa Cruz, que conseguiu a classificação para o Campeonato Brasileiro da Série D de 2025, após vencer o Central no último confronto por 1-0 no estádio do Arruda com mais de 35 mil torcedores. E do outro lado tem o Sport, né, que conseguiu o objetivo de avançar na Copa do Brasil, eliminando o Trem, e também conseguiu estar na liderança da Copa do Nordeste, seu grupo, né, vencendo o Altos lá no Piauí. Então a gente vê o quanto é importante esse duelo entre essas duas equipes. Vou estar trazendo aqui a provável escalação para você, torcedor, para que você possa acompanhar aqui com a gente. Vamos lá, jogo que vai ser transmitido pela TV Globo, tá, galera? Lembrando a vocês, 4h30 da tarde, Santa Cruz e Sport. William, goleiro número 1. Paulo César, Ítalo Melo, Juan Tavares e Totti. Caio Melo, Matheus Melo, Lucas Siqueira, Tiaguinho, João Diogo e Pedro Bortoluso. Técnico Itamar Chuli. Então, aqui é a provável escalação do Santa Cruz. Já no Sport, técnico Mariano Sosso poderá vir com a seguinte equipe: Kaique França no gol, Luciano Castanho e Alisson Cassiano, Felipinho, Pedro Lima, Felipe, Fabrício Domingues, Alan Ruiz, Romarinho, Lucas Lima e Gustavo Coutinho. Então, aqui é a provável escalação da equipe do Sport. Quadro de arbitragem: Diego Fernando Silva de Lima, bem polêmico, hein? Clóvis Amaral da Silva. Assistente 2, Fernando Antônio da Silva Júnior e o quarto árbitro, Tiago Nascimento. E lá no VAR, Gilberto Castro Júnior. Está aqui a escalação do quadro de arbitragem. E vamos falar sobre esse duelo. Tem favorito? Não tem? Eu costumo sempre falar uma coisa: clássico não tem favorito. Oxe, Leandro, como assim? E eu vou dizer por quê. Eu tenho a minha opinião formada a respeito disso. Eu já vi time do esporte com folha salarial, com time com qualidade técnica superior à do Santa Cruz, e o esporte não conseguiu vencer o Santa Cruz. Eu já vi Santa Cruz com folha salarial, com time em qualidade técnica melhor que o esporte, e o esporte venceu o Santa Cruz. Então, minha gente, clássico, o nome já diz tudo. É outro tipo de jogo, é outro tipo de situação. Todo mundo pode perceber da seguinte forma: o Santa Cruz, ele vem num embalo muito grande por conta de que os dois vivem um momento semelhante em termos de vitórias. Se a gente for trazer uma análise assim, a gente vê que o Santa Cruz só perdeu nesse campeonato para o próprio Sport, naquele erro individual do zagueiro do Santa Cruz, e perdeu o clássico para o Náutico. Mas os demais jogos ele venceu, com a exceção do Retrô, que também ele empatou, né? Então a gente vê que o time do Santa Cruz cresceu muito nessa competição. Já no esporte, a gente sabe que é uma folha salarial. Eu acho que um jogador do esporte, talvez o Gustavo Coutinho, por exemplo, acho que paga a folha salarial do Santa Cruz. Então você vê a discrepância em termos financeiros, em qualidade técnica. A gente sabe que tem jogadores com perfil com uma qualidade muito boa. O próprio menino da base, né? O Pedro, o próprio goleiro Kaique França já demonstrou sua qualidade. Ou se a gente for olhar, pontuar um por um, o Sport sai numa vantagem. Isso é sem sombra de dúvidas. Mas se a gente for ver o histórico recente, por exemplo, em 2011, por exemplo, o Santa Cruz estava praticamente nessa situação, né? Ia jogar a Série D, Sport era na primeira divisão, Santa Cruz foi lá, campeão pernambucano,
bicampeão pernambucano, tricampeão pernambucano, e todos esses títulos em cima de quem? Do próprio Sport. Então, por isso que eu digo que em clássico não tem favorito. Ainda assim, Leandro, se o Santa Cruz estivesse perdendo, por exemplo, todos os jogos até então, teria favorito? Eu ainda diria que não. Eu me lembro de um momento, não sei se quem é mais, quem tem uma idade semelhante à minha, vai se lembrar. Teve um campeonato pernambucano que o Sport tinha terminado o campeonato, ou tinha sido campeão invicto, porém o último jogo era contra o Santa Cruz. Era contra o Santa Cruz. Foi contra o Santa Cruz. O Sport já tinha sido campeão, com uma rodada de antecedência, e iria jogar contra o Santa Cruz. E quem vence o jogo? O Santa Cruz. O Sport conseguiu ser campeão invicto, mas não conseguiu terminar o campeonato invicto. Ou seja, você vê essas pérolas que acontecem no nosso futebol que se iguala demais. Eu vejo que o Santa Cruz é um time que cresce muito quando joga decisões contra o Sport. Eu digo e repito, o Sport tem um elenco muito melhor do que o do Santa Cruz. Mas dentro de campo é 11 contra 11. É 11 contra 11. A gente sabe, o principal objetivo do Santa Cruz já foi já conseguiu, que era a classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. E o Santa Cruz entra mais leve por ter tirado esse fardo das costas. Inclusive, alguns comentários aqui no nosso canal, depois que o Santa Cruz venceu a equipe do Central, falava o seguinte: se o Santa Cruz entrar dessa mesma forma contra o Central, vai levar um sacode do Sport. Gente, ali era um jogo que não tinha como errar, porque um erro poderia ser fatal naquela ocasião. Já nesse não. Se você erra no primeiro jogo, você pode tentar se encontrar melhor no segundo jogo. Ou seja, são 2 jogos e é por isso que o torcedor tem que ficar atento. Eu me lembro do jogo do ano passado entre Santa Cruz e Sport, que o Sport atacou o Santa Cruz o jogo todo. E teve um lance, numa bola, por exemplo, do Gabriel Cardoso, que estava substituindo o Pipico. Ele entrou, deu um pique, né? Ele vai, chuta, e o Rafael Thierry tira ali em cima da linha. Ou seja, tipo, o Sport atacou o jogo todo e Santa Cruz, em um lance, iria decidir a partida em uma bola. Ou seja, clássico é sempre decidido em detalhes. Por isso que eu falo, se fosse o contrário, o Sport tivesse numa quarta ou sem divisão, teria favorito? Também não, cara. Não tem favorito em clássico. Essa é a minha opinião. Claro que existem situações de folha salarial, de qualidade, técnica, enfim, isso sim. Mas dentro de campo é 11 contra 11. Então, se você gostou do nosso vídeo, já deixa aquele like. Daqui a pouco tem Santa Cruz Esporte no estádio do Arruda. Valeu, galera. Tamo junto. Forte abraço.